pergunta para você. Você sabe quais são seus talentos? Ou ainda você tem o costume de se autocomparar com as pessoas? Esse é o nosso assunto dessa tarde, né? Estou aqui com a mentora de lideranças, Eliane Gavasso. Ela está aqui e vai explicar um pouquinho para a gente, para vocês entenderem também sobre esse assunto. Agora, boa tarde. Seja bem-vinda. Bem? Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Eliane, eu queria que você começasse explicando para a gente, porque as pessoas têm uma certa dificuldade aí, né, em descobrir sobre seus talentos. Como fazer isso? É um tema super gostoso de se falar, né? Mas ao mesmo tempo aí para alguns aí acaba gerando um desafio maior. Né? Eu diria que para a gente descobrir o nosso talento, a gente precisa estar atento, né? Para alguns eu acredito que às vezes sobressai mais fácil, né? As pessoas já falam, a pessoa já vai tendo uma facilidade, isso vai se destacando. Mas quando não é o caso, né? Às vezes a pessoa olha e fala, mas será que eu tenho talento? Né? Então eu diria que o caminho é você se observar, você prestar atenção, ver o que você faz com facilidade, o que você gosta de realizar, te dá prazer. O que te dá prazer, aquilo que às vezes você faz e que parece tão simples para você, tão óbvio, mas que a outra pessoa às vezes fala, nossa, como que para você? E às vezes você ignora, sabe? Então não é o caso de ignorar não, de você olhar e falar assim, o que eu faço de diferente, o que para mim destaca e às vezes para uma outra pessoa eu posso contribuir com aquilo dali, né? Já assim no ambiente profissional, né? Como o talento ele pode fazer essa diferença, Eliane? Faz toda a diferença, né? No ambiente profissional, quando a pessoa ela está trabalhando naquilo que é uma área de talento dela, faz toda a diferença, tanto para ela, no sentido dela do bem-estar, dela se sentir bem, né? Quanto para a própria empresa, porque quanto mais a pessoa estiver trabalhando na área de talento dela, mais ela vai conseguir contribuir com aquilo que ela tem. Ela vai se sentir mais leve, mais feliz, com certeza a qualidade, a produtividade vai ser muito maior. Agora, assim, como que os recrutadores, né, ou líderes, eles podem ajudar, Eliane, esses colaboradores a eles descobrirem esses seus talentos? Porque, como você falou, às vezes as pessoas até têm, mas elas não percebem ou não valorizam o talento que tem também, né? Isso mesmo. Eu vejo que o líder é como se ele estivesse de cima, né? Ele tem um holofote de uma forma diferenciada, porque ele lida com várias pessoas. Então, nesse lidar com várias pessoas, ele consegue, às vezes, perceber aquilo que um tem mais facilidade, o outro tem mais dificuldade, até uma certa comparação, mas uma comparação no sentido da atividade, da tarefa, e conseguir colocar as pessoas certas no lugar certo. Outras maneiras que é possível fazer isso é através de testes de perfis comportamentais, né? Avaliação ali para conhecer um pouquinho mais a personalidade da pessoa. Então isso ajuda às vezes a pessoa a reconhecer nela mesma. Ela também ter conhecimento dessa tendência de comportamento de acordo com o perfil, ajuda ela a ter essa visão de como ela é e aí ela começar a prestar mais atenção. Tem uma palavra que a gente utiliza muito quando a gente fala de desenvolvimento e autodesenvolvimento, que é autoconsciência, né? Então o auto sou eu. Consciência é a consciência daquilo que eu estou vivendo. Né? Qual que é a minha consciência de mim mesmo? O quanto que eu presto atenção em mim? Quanto que eu percebo essas facilidades? O quanto que eu escuto, de repente, um reconhecimento, um elogio das outras pessoas? Então, e às vezes esse líder chamar a pessoa e mostrar, fazer o reconhecimento, um elogio para a pessoa também ter essa noção. Porque muitas vezes dentro do nosso olhar para fora, a gente está fazendo o nosso melhor e está executando. Né? E a comparação ela acaba vindo um pouquinho nesse sentido para a gente ter essa percepção de uma maneira onde a gente possa aprimorar e também a gente perceber, bom, se eu gosto disso, como eu posso me desenvolver ainda mais nessa questão? E aí eu posso ir aprimorando isso para se tornar um talento também, né? E como cada pessoa, Eliane, ela pode assim descobrir o seu talento? Como que ela vai falar, acho que é isso, estou no caminho certo? Então vai por esse caminho realmente de perceber, sabe? De olhar naquilo que ele destaca. Porque assim, como eu disse no começo, muitas vezes, assim, que nem quando a gente pensa em talento, eu não sei para você aí de casa, para o Mauro, mas me vem a questão do futebol, né? O futebol é uma coisa que destaca desde cedo e já tem os olheiros, mas de qualquer maneira a pessoa vai treinando, vai desenvolvendo habilidades ali, né? E aí nós vamos pensar assim, que outros talentos existem, que outros talentos são possíveis. Aí é uma infinidade, né? Não tem nem como a gente descrever. Então, dentro daquilo que você faz, você pode ter um talento mais associado, às vezes, à tua comunicação, a um detalhismo, a uma percepção, a decoração, né? Eu vejo assim, por exemplo, para mim, a questão da decoração de casa é uma coisa que não é minha habilidade, não é, eu acho lindo, mas eu não consigo. Eu entro numa loja, eu saio sem conseguir combinar.
E para alguma pessoa isso pode ser tão simples que ela vai olhar e falar assim, mas será que isso é meu talento? Sim, se eu percebo que para a Eliane eu poderia agregar, por que eu não posso agregar às vezes no meu trabalho em outras situações, né? E aí tem sim como você buscar processos especializados, processos de pessoas que vão ajudar a fazer essa descoberta, processos às vezes da questão da profissional, né? Ela vai fazer um teste vocacional, então tudo isso vai ajudando a direcionar, mas sempre vai ser necessária essa autopercepção, porque é contigo, né? Você que vai conseguir ter o olhar para o mundo. Mas a gente sabe até que com esse talento gera bastante comparação, né? Mas até que ponto essa comparação é algo positivo, você sendo comparado ali também? É delicado, né? Quando a gente fala a palavra comparação, já dá um negócio aqui, né? Mas vamos pensar assim, como o exemplo que eu dei antes. Às vezes a comparação, ela vem para você ter uma percepção, né? Então, como é que eu vou saber que isso é um talento? O talento é algo que destacou. É algo que pode ser nato, é algo que foi desenvolvido, mas que se destacou naquela pessoa. Então aí, automaticamente, se eu falo que destacou naquela, é porque vamos dizer que na outra aquela habilidade específica não está destacada. Automaticamente eu estou fazendo uma comparação. Mas a comparação, ela pode ser saudável quando eu compreendo que ela é nesse sentido, né? E aí quando eu também estou entendendo que eu também tenho o meu talento. Porque quando eu reconheço o meu talento, eu não estou tirando o talento do outro. Só que a gente vem de uma cultura que, inclusive, ela como é que eu vou falar? A cultura, ela nem favorece que você se elogie, que você se reconheça, né? Ela traz, assim, uma visão de que se eu falo do meu talento, é como se eu estivesse me engrandecendo. E essa é uma bandeira que eu levo, sabe, para os meus alunos, para dizer assim que não, que eu ter o reconhecimento daquilo que eu gosto, daquilo que eu faço bem, jamais vai tirar o talento do outro, ao contrário, né? Eu vou criar um ambiente onde a minha autoestima vai estar a favor, a minha autoestima, a minha autoconfiança para desempenhar vai estar maior. E aí eu consigo contribuir, inclusive, com as outras pessoas. Então, eu acredito que a comparação, ela tem muito da maneira como eu olho para a situação. E se eu estiver olhando para a comparação e perceber que está me gerando um sentimento ruim, um sentimento negativo, às vezes eu posso fazer o meu deverzinho ali da minha percepção de dizer assim, como eu posso lidar melhor com isso? Será que é um processo interno meu? Por que eu estou olhando dessa maneira para o outro? E às vezes olhar esse outro até como uma inspiração. Quem sabe eu aprendo algo com aquela pessoa ao invés de olhar e só me diminuir, entende? O que pode ter daquela pessoa, uma pitadinha que eu posso trazer para mim e aí eu vou evoluindo e vou agregando. E a gente até sabe que muitas comparações às vezes é até injustas, né? Mas como lidar com essas situações aí para melhorar esse talento e parar de ficar se comparando aos outros, Eliane? Olhar para si, né? Então, assim, se é injusto, qual é o poder que eu tenho com relação à opinião do outro? Muitas vezes é injusto mesmo e é a percepção, e às vezes aquela pessoa sabe até às vezes, né? Mas aí entram outras dinâmicas aí da comunicação. Mas assim, o caminho que tem é o quê? Aquilo que eu tenho controle é o que está comigo, né? Se for algo que pode ser assim, de repente, tão nocivo, às vezes eu tenho que entender que às vezes vale a pena eu me retirar de um determinado ambiente, né? Mas, por outro lado, se eu foco em mim e eu busco me desenvolver, eu vou encontrar o meu espaço, o meu lugar. Né? Então, sabendo diferenciar até que ponto sou eu, até que ponto é esse outro ali que está sendo nocivo. Porque se eu me deixo influenciar por esse nocivo, aí será que eu vou conseguir desenvolver? Não, né? Porque eu vou estar com esse olhar aí de negatividade, de me sentir menor, né? Então, se eu trago esse foco, eu consigo trabalhar isso em mim e desenvolver. E o importante é você acreditar também, você se valorizar. Até quando alguém te elogiar, falar do seu talento, acreditar nele e ver que você tem potencial. Falar, não, capaz, não é assim. Aí nunca vai dar certo mesmo, né? Não vai descobrir os seus talentos. Imagina as pessoas repetindo para você que você é bom nisso. Imagina, né, cada vez que o Mauro escuta um reconhecimento, uma fala, um reflexo do trabalho dele. É claro que isso vai trazendo autoconfiança e vai melhorando. Agora, imagina se cada vez que eu escuto eu rechaço, falo assim, não, né, não fiz mais do que a minha obrigação, como diz, não, vamos reconhecer sim, aí a nossa autoconfiança eleva. É isso aí, ó, ela tem o talento de falar e explicar pra gente sobre nossos talentos. Gratidão, obrigada, Vamos junto, Eliane. né? Venha mais vezes aí, tá o Insta ali da Eliane, pode interagir com ela também.